Então, muito bom dia a todos novamente. Já temos entre nós a doutora Purificação Gandra e a doutora Cristina Caetano, que cumprimento em nome de toda a Comissão. Como sabem, houve um requerimento oral do Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitando a audição da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados para obter esclarecimentos relativamente a esta rede. Portanto, muito obrigada pela disponibilidade. Penso que têm conhecimento da nossa grelha de tempos. Evidentemente que haverá sempre a possibilidade de alguma tolerância, portanto, estejam perfeitamente à vontade. E, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa audição. Eu penso que os nossos colegas que participam à distância já estão em condições de poder participar. Nós, neste momento, fazemos sempre audições com um formato misto, presencial e à distância, que é fruto dos tempos que vivemos, não é verdade? E, portanto, sem mais demoras, passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem é que se inscreve para usar da palavra? A deputada Ana Maria, faz favor. Então, muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Um cumprimento especial às nossas convidadas, coordenadora da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, representante do Ministério da Saúde, doutora Purificação Gandra, e a coordenadora da Rede, representante do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, doutora Cristina Caetano. Obrigada por terem vindo para nos darem a vossa visão e a vossa opinião sobre o estado da Rede de Cuidados Continuados Integrados, como está a funcionar e a vossa visão de como a melhorar. O Partido Socialista é um defensor dos cuidados continuados e foi promotor dos mesmos, pelo que é de todo interesse e pertinente efetuar esta audição e acompanhar detalhadamente todo o trabalho que estão a realizar. Começo por referir que o reforço financeiro efetuado no Orçamento do Estado para este ano 2020 no setor da saúde deixa bem clara a prioridade e a importância que o Governo atribui às questões da saúde nos seus diferentes níveis. Hoje reportamos-nos à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, criada pelo Decreto-Lei nº 101/2006, 6 de junho. Esta rede é constituída por unidades e equipas de cuidados continuados de saúde e apoio social, de cuidados e ações paliativas com origem nos serviços comunitários de proximidade, abrangendo os hospitais, centros de saúde, serviços distritais e locais da Segurança Social, a rede solidária e as autarquias locais. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados visa prioritariamente promover a autonomia, melhorando a funcionalidade da pessoa que, independentemente da idade da patologia, esteja em situação de dependência, através da sua reabilitação, readaptação e reintegração familiar e social, com base numa tipologia de respostas adequadas. O investimento realizado pelos dois Ministérios na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados tem vindo a crescer ao longo dos anos, com o aumento da contratualização de mais respostas, destacando-se para este ano medidas como o alargamento até 800 novas camas, com um custo associado de cerca de 40 milhões de euros, a contratação de 200 novas respostas de saúde mental, a preparação da implementação das primeiras 10 unidades de promoção da autonomia em experiências piloto e o alargamento da resposta nas equipas domiciliárias, SCI, com o reforço de contratação de profissionais. Sabendo a importância que este Governo dá aos cuidados domiciliários, privilegiando a integração familiar e proximidade ao contexto de vida de cada pessoa e dos seus benefícios, o que nos podem dizer sobre o trabalho que tem sido feito neste sentido? O trabalho desenvolvido representa um esforço que deve ser sinalizado no que respeita aos recursos atuais. A capacidade da rede tem vindo a aumentar significativamente ao longo do tempo, fruto das políticas socialistas e do enorme esforço do Governo, tendo em conta a crise que atravessamos devido à pandemia. Há, no entanto, vulnerabilidades que são do conhecimento público e que têm implicações no processo de alta dos doentes internados. Importa, pois, compreender a necessidade de melhorar a articulação entre as respostas da rede e as respostas sociais, de forma a garantir aos doentes, famílias e cuidadores uma efetiva continuidade de cuidados tão necessários para a garantia da qualidade de vida. Perante a necessidade de agilização dos processos de colocação dos doentes na rede, qual o ponto de situação relativamente à desmaterialização dos processos de referenciação? Um dos objetivos do Governo é também assegurar que todos os cidadãos têm acesso a serviços de qualidade, independentemente da sua condição económica e do local onde residem, bem como a equidade na distribuição de recursos, pelo que o alargamento da rede por todo o território tem sido uma prioridade, promovendo a coesão territorial
Sr. E é Deputado, eu cuidado no agradeço, acesso vá aos terminando. cuidados. Eu termino já, Sra. Presidente. Pelo que importa esclarecer as medidas que estão previstas ou em execução no sentido de uma efetiva cobertura no território para aproximar as respostas aos cidadãos, que é também uma preocupação de todos nós. O momento atual que vivemos de pandemia interferiu com as nossas vidas, inclusivamente com a prestação de cuidados aos mais vulneráveis, pelo que eu gostava de saber qual o impacto da pandemia na procura dos serviços da Rede Nacional de Cuidados Integrados. Obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor. Não. Peço desculpa. Este novo modelo, eu peço imensa desculpa. É que temos outras grelhas e confundi-me. Portanto, agora é a resposta ao grupo parlamentar requerente. Faz favor, dispõe de 3 minutos, obviamente com tolerância. Faz favor. Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Quero, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje a falar sobre a Rede de Cuidados Continuados Integrados, o seu percurso, os desafios e a estratégia para o futuro. Para uma simplificação da linguagem e porque as siglas nem sempre ajudam, passaremos aqui a referir-nos à RNCCI como rede, sendo também assim que a maioria dos cidadãos a conhece. Sendo a rede uma parceria de 2 ministérios, não só no seu financiamento, mas na definição de políticas, estratégias e intervenções, iremos sempre falar no plural, dado que o nosso trabalho diário tem sempre por base esta premissa e é concretizado através de uma coordenação conjunta. Não é nosso objetivo apresentar a rede desde o seu início, porque o tempo disponível não nos permite, com muita tristeza nossa, que poderíamos ficar aqui a falar sobre aquilo que nos move, profissional e pessoalmente, durante várias horas. Pensamos mesmo que faz falta e seria muito importante mais sessões de trabalho nesta área, clarificadoras e construtivas, que permitam à sociedade perceber, participar e permitir que o futuro dos cuidados continuados seja aquilo que todos nós, hoje e amanhã, necessitamos e temos direito. A criação desta rede em 2006 veio possibilitar um novo nível de prestação de cuidados integrados com os já existentes, com reconhecida importância por toda a sociedade. O envelhecimento demográfico é uma realidade e um alerta sobre a emergência de intervirmos no presente para melhorarmos o futuro. Apesar de 85% dos doentes da rede terem idade superior a 65 anos, esta não é, nem pode ser considerada como uma resposta social, lar ou estrutura residencial para idosos. Não é uma resposta permanente ou definitiva, é uma resposta de cuidados de saúde com o apoio social, na procura da melhor resposta aos doentes e famílias, com vista ao seu regresso ao domicílio, o que é conseguido em cerca de 77% das situações. Ao longo dos anos, a rede tem aumentado as suas respostas, tendo também, como consequência, uma maior referenciação de doentes internados nos hospitais e o número de doentes assistidos na rede. Portanto, não se vê, mas nós, se quiserem, depois podemos deixar-vos os gráficos e o suporte. Portanto, a rede distribui-se por todo o país, nas suas diferentes tipologias, e as camas de internamento aumentaram em cerca de 3.500 desde 2012. Perante a gravidade da atual pandemia de Covid, a rede foi confrontada com um desafio acrescido, a que tem dado resposta de uma forma muito positiva. São acompanhadas diariamente 396 unidades de internamento, entre rede geral e resposta de saúde mental, que também têm doentes internados, com cerca de 9.500 doentes. Até à data, tem sido possível controlar a disseminação da Covid-19 nas unidades, com um mínimo de doentes e profissionais infectados. Das 396 unidades, temos neste momento 9. Doutora, desculpe interrompê-la, mas se tem esses quadros não vale. E se não há suporte informático desses quadros, nós podemos mandar fotocopiar, se acharem bem. Não, é só mais para é só mais para ver a imagem. Muito bem, pois, mas não vemos a imagem. Nós enviamos para todos. Pronto. Sim. Muito bem, faz favor de continuar, doutora, e desculpe esta Não faz interrupção. mal. Faz favor. Portanto, a testagem dos profissionais
tem sido uma estratégia constante, tendo sido realizados já 17.700 testes aos profissionais da rede de cuidados continuados. Isso. Também a vacinação contra a gripe já foi iniciada com uma adesão significativa. Estão neste momento já cerca de 70% das unidades com os doentes vacinados e a avançar para os profissionais. Podemos dizer que os resultados são todos conhecidos porque são reportados regularmente e o trabalho das equipas provou a importância e a qualidade dos profissionais desta rede. Porque não podemos deixar por abordar aquilo que nos permite termos estas respostas de cuidados. O investimento financeiro na rede tem sido crescente ao longo dos anos, com cerca de 200 milhões de euros em 2019. Para 2021, o 12º Governo Constitucional propôs para o Orçamento de Estado a verba de 27 milhões para alargamento desta rede. Todos nós, cidadãos deste país, necessitamos e temos de ajudar a crescer esta rede. O nosso futuro agradece. Obrigada, senhora. Tempo. Não faz mal, mas terá a oportunidade de complementar a sua resposta, que eu percebo que são muitas as perguntas para pouco tempo de resposta. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. Agora sim, Sr. Deputado Cristina, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente, caros e caras deputados. Agradecer também aqui a presença da doutora Purificação Gândara e da doutora Cristina Caetano. Como sabemos, os crescentes casos de internamentos sociais é um gravíssimo problema nacional, não só em termos sociais, como também, principalmente neste tempo pandémico de saúde pública, já que é de maior importância libertar camas hospitalares que não deveriam estar a ser ocupadas, de modo a se expor aqui uma efetiva reserva em caso de agravamento da situação sanitária no país, no contexto desta pandemia do Covid-19. E de acordo com o último barómetro dos internamentos sociais, em fevereiro passado, ou seja, antes da pandemia, estavam mais de 1.500 camas hospitalares, inapropriadamente ocupadas por pessoas que já tinham obtido alta clínica, isto é um aumento de 50%, relativamente a 2019, em que estas rondavam os 900 casos, mas que não tinham condições de independência para regressarem aos seus domicílios. E a verdade é que mais de metade dos casos de internamentos sociais, 57%, decorrem da falta de resposta da rede de cuidados continuados. O Governo, entretanto, propôs agora no Orçamento de Estado para 2021, e estou a citar o relatório do Orçamento de Estado, vai ser alargada a rede de cuidados continuados integrados, com um investimento de 27 milhões em 2021. Há poucas semanas, o mesmo Governo também assinava com 200 milhões de euros de dinheiros europeus para a criação de mais de 8.000 camas e lugares em cuidados continuados. A partir disto seriam boas notícias. O problema é que no relatório do Orçamento para o próximo ano, o mesmo Governo refere que, passo a citar, no que respeita aos cuidados continuados e aos cuidados paliativos, será dada sequência ao trabalho desenvolvido até agora. Sabemos todos nós que, até agora, muito pouco foi feito relativamente a estes assuntos. Com efeito, vale também a pena relembrar que o número de camas da rede de cuidados continuados integrados subiu de 7.759 em 2015 para 9.013 no final de 2019. Ou seja, isto dá cerca de 1.254 camas a mais, um crescimento médio anual de 314 camas. As questões que eu tenho para colocar é: qual é a previsão da rede de cuidados continuados para o final deste ano em matéria de abertura de camas de cuidados continuados? Reconhecem a existência de um problema do subfinanciamento das unidades de cuidados continuados e que compromissos calendarizados assume o Estado para a sua resolução, designadamente em termos de quantificação do aumento das comparticipações às entidades da rede e se consideram existir atualmente subfinanciamento da rede de cuidados continuados, como podem e como devem ser combatidos estes subfinanciamentos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a doutora Purificação Gândara e a doutora Cristina Caetano, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a presença. Começar por dizer que reconhecemos a importância da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e a importância da assistência que prestam, que é muito específica, e também a importância de uma modalidade ou de uma tipologia que é a domiciliação destes cuidados.
E por isso começava mesmo por fazer algumas questões sobre, a capacidade da rede. Tem-se dito que em Portugal onde faltar 7.000 camas, 8.000 camas, etc. E, portanto, era para perceber exatamente qual é a necessidade de extensão da rede e o que é que está previsto, do ponto de vista de medidas, para aumentar essas camas. Mas também falar sobre os cuidados continuados ao domicílio. Essa foi uma área em que os números regrediram e parece-nos que até é uma das áreas onde os números deveriam progredir mais. Obviamente, quando fosse possível. Mas por todas as razões que toda a gente conhece, enfim, as pessoas estão no seu ambiente social, estão no ambiente onde provavelmente até conseguirão ter uma maior recuperação do ponto de vista psicológico, emocional, etc. E por isso essa deveria ser uma aposta. E gostava de perguntar também o que é que está previsto, o que é que está a ser feito neste momento, para, por exemplo, aumentar as capacidades dos cuidados à comunidade, dos cuidados de saúde primários, para poder dar assistência ou apoio aos cuidados continuados, o que é que está previsto do ponto de vista de reforço de cuidados continuados também ao domicílio e de reforço dos cuidados de saúde primários, das unidades funcionais e equipas que estejam nos cuidados de saúde primários que possam apoiar esta domiciliação. E gostava de aproveitar o último minuto só para fazer algumas perguntas, porque devem ter tido a oportunidade de ouvir a audição anterior da Associação Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Foram-nos ditas algumas coisas que eu acho que era importante esclarecer. Primeiro, que há unidades com dificuldade em contratar profissionais, nomeadamente auxiliares de ação médica e enfermeiros. Certamente também porque pagam bastante abaixo daquilo que é pago no setor público, mas dizem que têm dificuldade em contratar. E aquilo que eu perguntava é, existem unidades que neste momento não têm os enfermeiros e os auxiliares que deveriam ter? Disseram também que existem, a taxa de ocupação da rede neste momento está o mais baixo que aconteceu até agora, mas disseram que até há hospitais que não referenciam para a rede até casos que necessitavam, e por isso, o que é algo estranho, eu gostava de perguntar se tem conhecimento disto. Também, e são apenas mais duas questões, que há utentes em unidades de tipologia de longa duração que são colocados em tipologias de longa duração quando deveriam estar em cuidados paliativos e que estão colocados em longa duração a receber cuidados paliativos. Também gostava de perguntar se isto acontece, onde e por que razão, porque também há uma rede nacional de cuidados paliativos. E última, é que existem casos sociais na Rede Nacional de Cuidados Continuados, que também não deveriam estar aqui, deveriam estar numa outra resposta, mas não aqui. E, portanto, também gostava de perguntar se isto é muito prevalente nos cuidados continuados. Obrigado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gosto também de cumprimentar e agradecer a presença aqui na Comissão. E começaria por esta questão. Se nós olharmos para aquilo que é a rede de cuidados continuados e as instituições, aquilo que verificamos é que a intervenção do SNS é uma ínfima parte. Uma ínfima parte. E, de facto, esta é logo a primeira questão que introduz aqui um conjunto de problemas, porque estamos a falar de cuidados que são muito importantes para a população, e a verdade é que o Governo, em vez de investir, de facto, no reforço de uma rede pública, continua a transferir essas responsabilidades para as instituições. E esse é um aspecto que traz muitas dificuldades, porque deveria-se, de facto, de estar-se a avançar no alargamento da resposta da rede pública relativamente a este nível. E esse era um primeiro aspecto que queria aqui deixar. Um segundo aspecto prende-se com o seguinte: sabemos, esta rede continua a ter uma grande insuficiência na sua resposta e na sua capacidade. É verdade que tem vindo a alargar o número de camas, mas ainda assim não é aquela que o que existe não dá ainda resposta.
e estou a falar no geral, mas há muitas assimetrias também ao nível do país, com regiões até em que os tempos de espera chegam a ser de 55 dias, 60, 80. De facto, estamos a falar de tempos de espera em algumas tipologias também, não em todas, mas que são de facto bastante alargados. E há efetivamente necessidade de haver aqui um reforço de investimento, como é óbvio, na nossa opinião, no alargamento da resposta ao nível do Serviço Nacional de Saúde. Há um conjunto de aspectos, além dos casos sociais, além de utentes que ficam nas tipologias ou na rede, uns ficam mais tempo daquilo que seria o esperado, uns por questões de saúde, é certo, outros porque falta de facto uma resposta social, muitas das vezes adequada à situação de cada um dos utentes. E esta é uma realidade, mas a outra realidade, os tais casos sociais, mas a outra realidade também é a referenciação de utentes, muitas das vezes, para unidades de cuidados continuados muito distantes da sua residência, dada a falta de resposta. E também, tendo em conta toda esta realidade, pergunto como é que olham e como é que nós conseguimos ultrapassar. Há uma coisa que é óbvio, que é o reforço do número de camas e das equipas, óbvio, mas como é que se poderia, por exemplo, ultrapassar dificuldades? Muitas das vezes os utentes são colocados em regiões até, de facto, bastante distantes das suas famílias e muitas vezes chega a haver utentes daqui que vão para o centro ou para o norte e por vezes também do norte para o centro. Bom, como é que se conseguiria fazer aqui uma aproximação para evitar estas grandes deslocações? E uma última pergunta, já ultrapassei o meu tempo, mas o momento que estamos a viver neste momento da pandemia, eu gostaria aqui de colocar ou de perguntar, por um lado, que apoios é que houve por parte da rede às unidades de cuidados continuados nestes tempos de pandemia, porque aquilo que foi dito há pouco não houve qualquer apoio por parte do Governo, e uma segunda questão que é de facto uma contradição que não faz nenhum sentido. Foi de facto aqui dito que a taxa de ocupação das unidades nunca foi tão baixa. E eu há pouco fui ver e dados de 8 de outubro, se estiverem lá todos, contabilizei mais de 1.300 utentes, ou podemos contabilizar mais de 1.300 utentes a aguardar uma vaga na rede. O que é que está a impedir que estes utentes que aguardam pela vaga sejam efetivamente colocados quando é aqui dito que há vagas que são disponíveis? Porque é que este processo não é mais célere e acontece a situação que hoje está a acontecer, que de facto não faz sentido. Se há já uma insuficiência, se há utentes a aguardar, se há vagas disponíveis, não se compreende que eles não estejam a ser colocados. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Enfermeira de Purificação Gândara e a Dra. Cristina Caetano. Como sabem, esta audição segue-se à anterior da Associação Nacional dos Cuidados Continuados Integrados e, portanto, é um bocadinho na comparação, enfim, na sequência da anterior, que também vou colocar algumas perguntas. E a primeira delas tem que ver com uma carta enviada pela Sra. Enfermeira de Purificação Gândara no dia 17 de agosto, exatamente ao Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, suponho que em resposta a várias comunicações dele, não duvido, e em que diz o seguinte, diz: a rede é uma resposta indispensável ao cidadão e à continuidade de cuidados que se deseja de qualidade. O trabalho das unidades, mesmo em condições adversas, tem sido pautado por boas práticas, daí que estejamos atentos às preocupações que nos transmitem. E eu gostava de me situar aqui nestas duas ideias. O reconhecimento de que a rede funciona em condições adversas e de que há preocupações que vos são transmitidas às quais têm procurado dar resposta. E na audição anterior, as condições adversas e as preocupações que nos foram transmitidas a nós tiveram que ver, por um lado, com um tema de subfinanciamento crónico que se reflete ao nível das diárias, quer de média, quer de longa duração, que aparentemente têm tido como contravalor um aumento significativo dos custos por imposições, umas vezes legais, por exemplo, a alteração de rácios ou salário mínimo, outras vezes tem a ver com situações imprevisíveis como o Covid, não é? Mas o que é facto é que a ideia que nos foi transmitida é que há um subfinanciamento prévio que foi agravado agora pela pandemia. E, portanto, eu pergunto se isto se qualifica
como uma dessas condições adversas que também vos preocupam e que vos traz preocupação e que vos traz matéria para pensar e para tomar decisões. Em relação especificamente ao Covid, eu estranho que tenha sido desenvolvido pela tutela da Segurança Social o programa Adaptar Social Mais, que exatamente era, através de um processo de candidaturas, permitia, ainda que de forma tímida, mas permitia às estruturas residenciais para idosos obter financiamento, por exemplo, para gel desinfetante, máscaras, adaptações nas instituições, mas que isso não teve uma linha semelhante na saúde e, portanto, nos cuidados continuados e paliativos, mas agora no caso para os cuidados continuados. E, portanto, pergunto se também não seria uma matéria a considerar. Por outro lado, nessa mesma carta, e para terminar, também dizem que o Ministério do Trabalho e Segurança Social e da Saúde, ao nível da coordenação, estão em vias de propor um grupo de trabalho para a revisão do modelo de funcionamento e respectivo financiamento. Aqui o que eu estranho é a questão temporal. A senhora Ministra a mim tinha-me respondido aqui numa comissão em 20 de maio que este grupo de trabalho já estava a funcionar. Aparentemente na carta da senhora enfermeira ainda vai ser criado. E, sobretudo, diz que até ao final do ano, 2020, se propõem alterações, e eu gostava de me centrar aqui no financiamento, porque aquilo que nós vemos no Orçamento de Estado, bem sei que o ano ainda não acabou, mas aquilo que nós vemos no Orçamento de Estado é que não há estas propostas. Há, de facto, 27 milhões de euros para cuidados continuados e paliativos, mas para alargamento da rede, muito necessário, não ponho em dúvida, mas se alargamos a rede com financiamento, subfinanciamento crónico, também vamos ter um problema maior mais à frente. E, portanto, eu perguntava-lhe se ainda haverá tempo, ou se estes 27 milhões de euros, na verdade, também significam alterações de financiamento de acordo com o grupo de trabalho e com as propostas que ele irá ou já entregou. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Não temos nenhum pedido de palavra por videoconferência. Passávamos então ao período da resposta. As senhoras doutoras dispõem de 35 minutos. Faz favor para a resposta a todas as questões. Nós vamos tentar responder por áreas, porque os senhores deputados, de uma forma geral, tocaram nas preocupações comuns. Todos têm mais ou menos as mesmas preocupações, que são também as nossas, e dado que nós temos áreas de intervenção diferentes, porque nos complementamos, também assim iremos responder. Eu vou começar, se calhar, por situar-me na intervenção, nas queixas e que as diversas unidades nos têm feito chegar relativamente aos problemas do subfinanciamento e aos problemas da dificuldade em contratação de recursos. Depois, quando a gente vai olhando para o relógio. Portanto, relativamente às questões do subfinanciamento, esta rede, quando foi criada com um modelo que previu uma atualização de acordo com a inflação e de acordo com uma revisão periódica que seria recomendado que fosse de 5 em 5 anos esta revisão. O que nós temos acompanhado desta rede é que, efetivamente, a atualização de preços relativamente ao contrato que é feito com estas unidades é que estes tiveram o acompanhamento relacionado com o índice de preços do consumidor, que tem variado ao longo dos anos, e nunca houve uma verdadeira reestruturação e trabalho de reflexão relativamente às necessidades e aos custos que estas unidades têm a tratar os doentes que necessitam, sendo que houve umas atualizações muito pontuais relativamente a áreas específicas, como, por exemplo, a questão do pagamento pelas úlceras de pressão, que foi um pagamento bastante considerável, e a atualização dos preços dos medicamentos. Portanto, com o aumento dos genéricos, o preço não aumentou, o preço fixo
relativamente aos custos dos consumíveis e dos medicamentos e, portanto, os custos que as unidades têm são mais baixos e o preço é o mesmo. Mas relativamente à diária, verdadeiramente nunca houve uma atualização que se considerasse de acordo face às queixas que as unidades têm com os custos. Portanto, e nesse sentido, o que nós temos estado a fazer, e a Sra. Ministra, quando disse que o grupo estava já a trabalhar, o grupo tem estado a trabalhar, mas há uma constituição de uma formalização de um grupo de trabalho que vai mexer para além do financiamento, porque ao mexermos na questão dos preços e da atualização de alguns preços, particularmente nas unidades de longa duração e manutenção, que são as que têm um preço mais baixo, verifica-se que não podemos mexer em preços somente. A rede tem que ser reestruturada, a rede tem que ser repensada e, portanto, o grupo de trabalho que tem a comparticipação das entidades parceiras, tem a comparticipação das unidades e há de ter a participação dos 3 ministérios, Ministério da Saúde, Ministério das Finanças e Ministério do Trabalho. Portanto, esse grupo é um grupo que está a ser constituído de uma forma mais sustentável e que vai ter um tempo mais alargado para poder mexer na rede de uma forma mais profunda. Relativamente à atualização dos preços, nós temos estado a trabalhar sobre isso e temos propostas que estamos a finalizar para a apresentação às nossas tutelas de atualização destes preços e que passam também pela questão da compensação das unidades neste período de Covid relativamente às taxas de ocupação. Passando para o Covid e passando já para o que foi feito para apoiar as unidades, dou a palavra aqui à minha colega para falar um pouquinho sobre o programa Pares e eventualmente o que foi apoiado na segurança, na parte das respostas sociais e porque é que a rede não foi apoiada na mesma proporção. Boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Pronto, a rede, em relação ao tempo de Covid, o tempo de Covid foi uma questão que veio interferir com várias áreas. A nível dos hospitais, o que é que nós procuramos? Que a nível da rede, da referenciação à rede, fosse priorizadas as pessoas, portanto, que estão nos hospitais, isto para libertar camas nos hospitais, e no âmbito da segurança social também, foi dado orientações, portanto, dentro do ICE, para também ser priorizada a atribuição de respostas sociais. Posso-vos dizer que desde março foram colocadas em ERP, portanto, em lares de idosos, 1.060 pessoas e 10.920 em resposta da rede dos cuidados continuados. Este é um trabalho, portanto, que temos vindo a fazer desde aí e temos vindo a manter. Em relação ao outro apoio, acabou por sair, portanto, uma legislação que isenta as unidades do IVA na aquisição das EPIs, portanto é um apoio e estamos a trabalhar no sentido de poder vir a ser, portanto, compensada a taxa de ocupação abaixo dos 85%. Portanto, estamos a trabalhar aqui assim neste período. Esta questão também do Covid veio de certa forma também influenciar, e porque é que baixou as taxas e que se falou aqui assim nas taxas, veio também, portanto, aqui assim influenciar as taxas de ocupação. Como vocês sabem, há a orientação da DGS, em que diz que as pessoas que entram, muito embora com o teste negativo, entram numa unidade, têm que fazer a quarentena dos 14 dias e isto vai obrigar a pessoa a estar num quarto individual e aqui, portanto, é assim, se há quartos duplos, está lá uma pessoa, portanto, não pode entrar outra e aqui, e a taxa de ocupação também baixaram por isto, não é? Não tem a ver portanto, com outras questões, até porque nós, a nível da coordenação, fazemos um acompanhamento muito próximo sobre a afetação dos casos e doentes colocados e pedimos o reporte diário às equipas de coordenação regional de vagas que estão disponíveis e de vagas que são alocadas,
Portanto, é uma coisa que nós temos a preocupação. Em relação também às pessoas serem deslocadas de uma região para a outra, não é muito normal. Acontece um caso de uma região para a outra, não é muito normal. É muito normal dentro da mesma região. Portanto, nós já vimos, portanto, que não temos unidades ao lado das nossas casas e as pessoas estão a precisar de cuidados, são referenciadas e, portanto, o que é importante naquele momento é arranjar uma resposta o mais rápido possível, havendo depois a possibilidade, uma vez de entrada na rede, de fazer uma transferência por proximidade e aproximar-se, portanto, da sua área de residência, não é? Muito embora havendo zonas ainda que não têm, portanto, que não têm resposta, nem têm as tipologias todas, não é? Não sei se um dia iremos, e portanto vamos continuar no sentido de expandir a rede e pronto, estamos a trabalhar nesse sentido, mas também não sei se um dia vamos conseguir ter as tipologias todas ao pé da porta de toda a gente, não é? Pronto, e esse trabalho tem sido feito. Passando agora aqui assim aos casos sociais, portanto aos casos sociais, e vou-vos dizer que estes casos essencialmente localizam-se nas unidades de longa duração. Também não podemos esquecer que temos aqui uma população cada vez mais envelhecida, uma população com mais necessidade de cuidados, mais dependentes, portanto a minha colega já disse que 85% da população da rede tem mais de 65 anos, portanto temos aqui um nível de dependência muito acentuado. E por vezes o trabalhar à alta não é uma solução rápida, nem pode ser tudo à conta, portanto, de uma resposta de ERP, não é? Portanto, pode haver falta de respostas sociais, mas nem tudo tem que ser à volta de ERP, não é? E as unidades também têm que trabalhar nesse sentido. E às vezes há coisas que é preciso fazer, como adaptar uma casa de banho, fazer obras, ajudas técnicas, uma equipa, portanto, a equipa de apoio e mesmo também, portanto, uma resposta social, e isso não é de um dia para o outro, portanto, leva tempo. E onde é que estas pessoas estão? Normalmente, portanto, nas longas. Se isto também acontece, portanto, numa convalescença ou numa média duração, a necessidade de encontrar uma resposta ou de preparar uma resposta com mais tempo no domicílio, o que é que se faz? Portanto, é transferida a pessoa de uma convalescença e de uma média para uma longa, porque são tipologias com uma maior carga de reabilitação para se libertar a vaga e as pessoas ficam à espera da resolução da resposta social ou portanto, daquilo que for, portanto, na longa. Ou seja, a longa leva tudo aquilo que leva mais tempo de ficar à espera, porque também é aquela que tem maior peso de reabilitação e de cuidados clínicos. E temos também que libertar as outras, porque uma pessoa que teve um AVC tem que entrar o mais rapidamente possível, portanto, numa unidade de reabilitação, porque quanto mais cedo iniciar, melhor será, portanto, o resultado. E é esta gestão, portanto, que tem sido feita. E que a longa, portanto, vai tendo assim, estes cargos, porque tem uma carga menor de cuidados de reabilitação. Estas pessoas também, é importante também perceber que a rede não é só para pessoas idosas, também há pessoas mais novas, não é? E se uma pessoa mais nova tiver um acidente agudo, uma doença, não é? Portanto, que não tenha condições de voltar ao seu domicílio, não há outra resposta a não ser a rede. E isto é importante que nós tenhamos isso, portanto, interiorizado. É assim, uma pessoa com 45 anos não vai para uma ERP. Tem que ficar na rede, tem que ficar, portanto, numa longa. E ainda bem que é assim, não é? Até porque a longa consegue dar resposta que uma ERP não dá. E pessoas, portanto muito novas, muito novas, precisam também de cuidados de manutenção. E porque estas unidades têm equipas multidisciplinares, e a pessoa pode usufruir disso e ainda, portanto, reabilitar alguma coisa. A nível do relatório da rede, da monitorização da rede, portanto, que está publicado no portal da ACSR, 77% do destino pós-alta é para o domicílio e 11,6% estão para respostas sociais. Portanto, aqui assim a maior parte das respostas ainda continuam a ser para o domicílio e é nisto, portanto, que nós queremos, portanto, continuar a trabalhar. Não sei se quer falar, vou passar à minha colega para falar no futuro.
Dando resposta às questões do investimento e do financiamento do futuro da rede e a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Rui Cristino, sendo que 27 milhões estão em 2021, foram apontados para 2021, tendo o Sr. Primeiro-Ministro falado em 8 mil camas e em 200 milhões de investimento. O que acontece é que o que nós propusemos para o Programa de Recuperação e Resiliência, que tem um horizonte mais alargado de investimento na rede, foram efetivamente os 200 milhões com um alargamento que, tanto na área das camas de internamento como na área dos cuidados domiciliários. E isto quer seja na parte da rede geral, nas tipologias mais comuns, quer seja na parte da área da saúde mental. Como a rede cresceu ao longo destes 14 anos, durante os seus primeiros 6, 7, 8 anos, com uma parcela de funcionamento e outra parcela de investimento, através dos dois programas modulares que houve, que permitiram um alargamento da rede em diversas áreas. Portanto, a nossa ideia foi tentarmos procurar haver um programa de incentivos financeiros forte a permitir que os promotores, os parceiros, possam candidatar-se à rede. Como é óbvio, e como dizia a senhora deputada, não é possível haver um alargamento da rede se os preços não acompanharem, portanto, esta vontade que os promotores possam ter para se candidatar. E, portanto, estamos a trabalhar nestas duas áreas. Por isso, o investimento do ano 2021 é exatamente para permitir alargar, mas de uma forma sustentada, de maneira a que seja possível avançar com os programas de incentivos financeiros à construção de novas unidades e à construção e ao aparecimento de novas equipas. Respondendo ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, nas questões relacionadas com os cuidados domiciliários e o que é que estamos a fazer neste momento e como é que estamos a pensar o futuro desta área, os cuidados domiciliários, até à data presente, focalizam-se muito nas respostas dos serviços públicos, quer seja nos cuidados de saúde primários, quer seja algumas respostas de equipas comunitárias de suporte de cuidados paliativos que estão também nos primários e algumas indexadas às equipas hospitalares. E, portanto, o que tem acontecido e é uma realidade, a rede, o número de respostas de cuidados domiciliários era e ao longo dos anos esse número baixou por adaptação quando surgiu, houve uma vontade das equipas de darem resposta a muitos lugares. Portanto, o que não, na prática foi sendo ajustado ao longo dos anos, porque uma equipa de cuidados domiciliários, um enfermeiro, só tem a capacidade de assistir por dia, no máximo, 6, 7 doentes. E, portanto, por muito que nós queiramos ter lugares, se não tivermos recursos, não vamos conseguir ter lugares. E, portanto, isto tem sido sempre uma tentativa de alargarmos as respostas e, à medida que vai sendo possível colocar profissionais nos cuidados de saúde primários, eles têm sido também reforçados nas SCCIs, que são as respostas domiciliárias, mas a manta é sempre curta para as necessidades, porque temos também sempre aqui a questão das equipas de família e das USFs, que muitas das vezes a estruturação de uma USF tem que utilizar os recursos que poderiam ser para uma SCCI portanto, é desta manta que se vai fazendo os cuidados domiciliários. Sabendo isto e percebendo que não é a tão curto prazo que nós vamos ter recursos nos serviços públicos
que possam dar esta resposta de cuidados domiciliários, e porque a rede, ao longo de 14 anos, tem dado uma resposta, tem provado que o modelo é bom, apesar de do investimento em unidades do serviço do setor público não ter sido uma realidade, porque a resposta que tem sido dada com o setor privado, com sempre a supervisão do Estado e a responsabilidade do Estado pelos cuidados que se prestam, e isso tem sido feito com as equipas de acompanhamento. Este modelo tem provado, este modelo tem dado resultados, tanto que a nossa intenção é sempre alargar, de maneira a cobrirmos o maior número de pessoas com cuidados continuados, e, portanto, o nosso pensamento, o nosso trabalho tem sido, neste momento, estar a estudar a possibilidade e a viabilidade de alargarmos a filosofia do modelo da rede de cuidados continuados também aos cuidados domiciliários. E, portanto, hão de ser de certeza experiências piloto, portanto, que trabalharemos com os parceiros numa fase inicial, mas poderá ser um caminho de complementaridade ao serviço público. Porque, enquanto não tivermos capacidade no serviço público de chegar a mais pessoas nos cuidados domiciliários, não conseguimos dizer que o serviço domiciliário tem que ser exclusivamente prestado pelos profissionais das entidades públicas. A nossa preocupação é que o cidadão, independentemente de onde ele esteja, tenha cuidados continuados. E o Estado tem que assumir a sua responsabilidade e o seu acompanhamento, e isso cabe-nos a nós, enquanto coordenadoras da rede, zelar para que as equipas que fazem as auditorias, as SAILs, as equipas coordenadoras, que acompanham as equipas, possam dar resposta e possam garantir que a qualidade é a qualidade que todos nós necessitamos. Nós estamos em cima dos 20 minutos, eu acho que ficaram algumas coisas para responder, que responderemos na segunda ronda. E eu agradeço que nos relembrem alguma coisa que esteja por responder. Muito bem, então vamos dar início à segunda ronda. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sra. Deputada Marta Freitas. Ok, obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento... Põe de 1 minuto e meio. Cumprimento a doutora Purificação Gandra e a doutora Cristina Caetano. Dizer que realmente é importante haver um ponto de situação, um momento em que se faz uma avaliação do que se conseguia alcançar até ao momento e o que poderemos ainda construir mais. E este Governo realmente tem tido esse objetivo de realmente crescer, tem investido mais no Serviço Nacional de Saúde e verifica-se isso nos orçamentos, no Orçamento de 2020 e no Orçamento Suplementar, um reforço de 1.400 milhões de euros e agora no Orçamento de 2021 um reforço de 470 milhões face ao Orçamento de 2020. E para a Rede Nacional de Cuidados Continuados e de Cuidados Paliativos, aqui um reforço, como já foi hoje aqui referido, de 27 milhões de euros, tendo uma atenção também especial ao fortalecimento e oferta de cuidados continuados integrados na saúde mental em todas as regiões da saúde. E é interessante aqui ouvir a direita aqui a falar sobre que fizemos pouco, quando se tem verificado realmente um crescimento no número de camas, nas respostas, no reforço financeiro, e a verdade é que quando houve a oportunidade, houve um desinvestimento nos orçamentos e, quando é poder, chumba a propostas do Partido Socialista e do exemplo na Assembleia Legislativa da Madeira, esta semana chumbou uma proposta do PS para alargamento da rede de cuidados continuados em mais um concelho. E, portanto, é lamentável que, se entretanto não se olhe realmente esta construção por parte do Partido Socialista, esta evolução, e que realmente é importante continuar este trabalho de reforço das camas, como aqui foi referido, de cooperação, também de atualização dos acordos de cooperação que têm sido feitos nestes últimos anos e que deverão ser alvo de contínua atenção, para além de fazer outras medidas, como é o exemplo do PARTS 3.0, que irá realmente dar resposta melhor ao segmento dos relatantes da rede de cuidados continuados. E, portanto, só para terminar, perguntar o que é que então realmente se pretende agora com este reforço financeiro alocado para 2021, que se conseguir atingir. Obrigada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina. Cristina. Exato. Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito obrigado pelos vossos esclarecimentos, mas gostava que me respondessem à questão que vos fiz na primeira ronda, que é qual é a previsão da rede de cuidados continuados para o final deste ano em matéria de abertura de camas de cuidados continuados.
Porque nós aqui no PSD, no grupo parlamentar do PSD, sabemos que é imperativo aumentar o número de camas na rede de cuidados continuados integrados. A prova disso é que mesmo o país ter atravessado um momento difícil entre 2011 e 2015, o número de camas evoluiu de 5.405 camas para 7.759, equivalente a um aumento médio anual de 589 camas. Enquanto que uma economia favorável, entre 2015 e 2019, houve um aumento médio anual de 314 camas, ou seja, inferior àquele que se passou durante a crise de 2011 e 2015. Está respondido então à esquerda que realmente nós temos mais interesse. Entretanto, gostava também de fazer outra questão, que é se existe algum grupo de trabalho para discutir o subfinanciamento da rede e como funciona a articulação da rede de cuidados continuados com os Ministérios da Solidariedade e da Saúde. Também referi há pouco que há a tal disponibilização dos tais 200 milhões de euros de fundos comunitários para o setor. Gostaria era de saber, ou se consideram que se haverá entidades interessadas em se candidatar a esses fundos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. É uma questão muito rápida, na verdade, e tem a ver com a resposta que é ainda mais específica sobre cuidados continuados para a saúde mental. O Orçamento do Estado para 2020 prevê uma série de medidas para a concretização do Plano Nacional de Saúde Mental, e entre elas tem o funcionamento de cuidados continuados para a saúde mental nas várias administrações regionais de saúde. Eu gostava de saber se isso foi cumprido até agora, porque estamos a 2 meses do final do ano. Era para perceber que respostas entraram em funcionamento na área da saúde mental nas várias ARS. Obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Muito obrigada. Voltando a uma questão que já tinha colocado sobre o número de vagas disponíveis e os utentes que aguardam pela colocação, o que lhes queria perguntar era, naturalmente, em articulação com as autoridades de saúde, mas se não é possível encontrar uma solução que permita proteger naturalmente a saúde de todos e cumprindo as normas de saúde pública, se não é possível encontrar uma solução que de facto permita a colocação desses utentes que aguardam por uma vaga. Eu gostaria de acrescentar aqui uma outra questão, porque para além das preocupações em matéria de saúde mental, em que não vou repetir a pergunta, gostaria ainda de acrescentar, porque uma área muito específica e que a resposta também é reduzida, mas gostaria de colocar em duas linhas, tem a ver também com a pediatria, que é o que é que está previsto, mas também tendo em conta a nossa realidade, qual é que é a necessidade em concreto da resposta a este nível, ou seja, o que é que está previsto em termos de investimento, mas também qual é que é a capacidade desejável que deveríamos ter, tendo em conta a realidade do nosso país. Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, passávamos desde já ao período de resposta. Dispõe aproximadamente 10 minutos. Faz favor. Então, respondendo ao Sr. Deputado Rui Cristina, agora é secretário. Muito obrigado. O que se pretende qual a previsão até final do ano? É a questão. Portanto, nós temos para abrir até final deste ano, autorizadas já em diversos despachos, ainda 535 camas da rede geral e 99 respostas ainda de saúde mental, que são 84 respostas do despacho das 200 camas, que foi autorizado este ano, e 15 respostas ainda do despacho anterior. Relativamente à saúde mental, temos as 5 regiões, neste momento, com respostas em saúde mental. Portanto, este alargamento em 200 respostas permitiu ao Algarve ter diversas equipas de apoio domiciliário e permitiu ao Alentejo também iniciar as suas 3 equipas de apoio domiciliário no passado sábado, ficando somente a região do litoral alentejano ainda sem cobertura, sendo que o Alentejo está à procura de solução de maneira a ter o Alentejo todo coberto. Portanto, há ainda 99 respostas, que são essencialmente residências
de apoio aos doentes da saúde mental e unidades socioocupacionais, que temos algumas para abrir até a final do ano. Portanto, no fundo, são 634 respostas que estão autorizadas e que faltam abrir. O que verificamos é que a questão, é óbvio, não podemos estar a justificar tudo com a pandemia, mas houve atrasos nas unidades relativamente à pandemia. Por outro lado, os parceiros, quando a pandemia surgiu, tivemos necessidade de lançar um pedido extraordinário às unidades de tentarem por tudo verem se conseguiam abrir mais camas, e foi autorizado um despacho de 107 camas, e desse despacho praticamente estão as camas todas abertas. Houve uma unidade que se propôs a abrir 10 camas, mas não tinha condições e, portanto, só conseguiu abrir 8. Portanto, isto relativamente à previsão até final do ano. O grupo de trabalho, eu já referi, o grupo de trabalho está constituído, está constituído, o despacho está elaborado e, portanto, eu penso que a muito curto prazo este grupo de trabalho iniciará o seu trabalho, mas não é uma coisa para 2, 3 meses, porque isto implica repensar a rede na sua oferta de cuidados até, né? Porque há aqui muitas questões que nós temos que repensar exatamente por causa da questão que levantaram de ser colocados doentes muito longe de casa. E, portanto, temos que repensar não só as tipologias, não só os preços, mas, acima de tudo, também a distribuição e que áreas de cuidados é que deverão abarcar. Relativamente à articulação, depois deixo para a minha colega responder, a articulação entre os ministérios, e, portanto, a prova é que estamos aqui as duas, mas relativamente também ainda à questão da pediatria. A pediatria, temos ainda a pediatria em experiência piloto, porque temos a pediatria numa única região e com uma oferta muito direcionada, muito específica. Só tem 17 camas de internamento e 20 camas de ambulatório. Portanto, o desejável na pediatria era conseguirmos pelo menos uma resposta, uma entidade deste tipo em cada região de saúde. Provavelmente na região de saúde do Alentejo e do Algarve uma resposta chegaria, mas a região de Lisboa e Val do Tejo e Centro necessitariam de ter algo para, se possível, responder às crianças que necessitam de cuidados continuados de longa duração, que é a nossa realidade, é que estas crianças geralmente são de longa duração. Queres responder às taxas e à articulação, penso eu. Pronto, em relação a este grupo de trabalho, portanto, este é um grupo de trabalho que tanto está previsto para rever o modelo de financiamento, não é? Este modelo nunca foi revisto, foi criado, nunca se pensou, tanto está na altura também, portanto de o pensarmos nele, não é? Independente de se poder pensar também, não é? Antes dos resultados do grupo, aqui em preços, não é? Diferentes que permitam até ao resultado do grupo ir, portanto, compensando e minimizando um pouco o impacto financeiro das unidades, nomeadamente nas longas duração. A articulação, pronto, eu estou nomeada por um Ministério, não é? A rede está a nível do Ministério da Saúde e Segurança Social, no gabinete da Senhora Secretária de Estado. E, portanto, a relação, portanto, é próxima, não é? Portanto, próxima, nós funcionamos, portanto, articulamos, normalmente funcionamos no Ministério da Saúde e, portanto, temos, portanto, a informação que é partilhada por nós, é partilhada pelas nossas tutelas e, portanto, roda, portanto, temos que nos encontrar e, digamos que foi, portanto, não há grandes questões, portanto, para colocar, é pacífica.
é pacífica, portanto, e vamos, portanto, na construção, portanto, parte tudo muito de nós, portanto, as propostas partem sempre, portanto, da Comissão para as tutelas, para depois análise, não é? Para depois análise. A outra questão aqui, assim, em relação ainda a grupos de trabalho, há também um grupo de trabalho também que está a trabalhar, que é o grupo de trabalho da saúde mental. Este é o grupo de trabalho que veio do acompanhamento dos projetos piloto da saúde mental. Estou a tirar isto, desculpa. Portanto, veio do acompanhamento dos projetos piloto da saúde mental. O grupo de trabalho, as experiências piloto da saúde mental vão acabar a 31 de dezembro. Já foram identificadas questões que precisam de ser aprofundadas e questões, portanto, a melhorar, e a nível, portanto, a grande parte dos elementos desse grupo de trabalho fazem parte da Comissão Nacional, e o grupo vai ter, portanto, continuidade para apresentar propostas também para melhorar e para operacionalizar alguns constrangimentos que foram detectados, portanto, no relatório que está a ser brevemente disponível, portanto, ao público. Em relação aos utentes que aguardam vaga, só para dizer que o país não é todo da mesma forma, não é? E temos aqui os maiores problemas, é na região de Lisboa e Valde, não é Lisboa, é na Grande Lisboa, não é? É na Grande Lisboa e no Grande Porto. E aqui é que realmente é o maior problema em termos de listas de espera, porque nas outras regiões não há tempos de espera, portanto, muito críticos. As coisas vão fluindo e as respostas também vão sendo encontradas, mas realmente aqui também tem a ver com a concentração da população. E acho que respondi a tudo, não sei, quer dizer mais alguma coisa? Eu quero só aproveitar, eu vejo mal sempre, aproveitar estes segundos para fazer aqui uma nota. Esta rede vive e é sustentada pelo trabalho que fazemos com os parceiros. E, portanto, porque as unidades são do setor social e do setor privado. E, portanto, é o trabalho conjunto de todos que produz os resultados da rede. Mas há uma coisa, as unidades, os parceiros, e nós temos alertado isto várias vezes, quer eles diretamente, quer muitas das vezes em comunicações públicas, as unidades não podem demitir-se das suas responsabilidades. E não podem, porque o que temos aqui é um contrato que fazemos com as unidades. E as unidades, quando se propõem e assinam estes contratos, sabem quais são as suas responsabilidades. E, portanto, pretende-se também, e isso acontece no grosso, na maior percentagem das unidades, o trabalho é construtivo, sempre, independentemente das dificuldades que todos nós vamos passando e todos nós vamos sentindo, e as unidades, acima de tudo, porque são um setor muito meritório do nosso trabalho na saúde nesta área, porque não podemos esquecer que isto não é uma área menos nobre do que os hospitais ou que os cuidados de saúde primários. Isto é uma terceira área em que as pessoas passam ao longo da sua vida, e cada vez mais, quando começam a aproximar-se da velhice, a probabilidade de precisarem de cuidados continuados é elevadíssima. E, portanto, os parceiros sociais, os parceiros privados têm sido sempre uma mais-valia, mas isso não os pode demitir de fazer parte da solução e não entender que o problema é para ser resolvido pelo SNS ou pelo Estado. Não. Portanto, estamos todos juntos no mesmo barco, a nossa intenção e o nosso caminho é sempre trabalhar conjuntamente, e é para isso que cá estamos, e chamem-nos sempre que quiserem, que a gente tem muito gosto em indicar. Não sei se algum dos senhores deputados quer ainda pôr alguma questão. Pronto, então, de facto, resta-nos agradecer a disponibilidade, os esclarecimentos, que foram muitos. Se puderem enviar os gráficos, seria bom para termos um registro mais completo desta audição, que foi gravada com certeza. E dizer que a Comissão de Saúde também está disponível. Podem também tomar a iniciativa de nos procurarem, nós também o faremos, mas a iniciativa também pode ser vossa. Senhoras e senhores deputados, terminamos assim a nossa manhã de trabalhos. Um bom almoço para todos
E muito obrigada às senhoras doutoras. Venham sempre. Muito obrigada.